paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar continuidade falando sobre o vinho novo e odres novos. Para isso eu separei o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, verso 17, que diz o seguinte: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Graças a Deus. Deus está fazendo algo novo no meio da sua igreja. E quando eu falo isso hoje, não pense você que são coisas pequenas, não. Algo novo Deus faz todo dia em nossas vidas. Mas quando hoje falamos que Deus está fazendo algo novo, temos que pensar em coisas que ainda não subiram no nosso coração e nem nas nossas mentes. Pois nesses dias Deus está falando em algo novo, tremendo e glorioso. O novo hoje diz respeito ao mover de Deus na terra, uma visitação sobrenatural de Deus sobre nossa geração, que vai surpreender a nós, a nossa família, a nossa nação e o mundo. Deus tem enviado muitas palavras proféticas sobre a igreja nesses dias, com o propósito já estabelecido por Ele. Deus quer hoje uma igreja diferente nesses dias e que faça a diferença. Mas como a igreja se encontra em nossos dias, focada e andando mais preocupada com as suas necessidades do que com o reino de Deus. E desta forma em que se encontra a igreja, como o novo de Deus, o sobrenatural, o tremendo, o glorioso, será recebido por esta igreja? Queridos, este algo novo precisa de uma igreja nova. O novo de Deus não é mais um avivamento, como tantos que já ocorreram no meio da igreja, que vem por um tempo e depois o inimigo vem, joga um balde de água fria e tudo passa, tudo termina. E tudo volta novamente ao mesmo estado anterior que a igreja se encontrava. Amados, o novo de Deus agora é algo tão extraordinário que fala de um novo tempo, aonde o mover de Deus não vai se limitar a uma igreja, a uma cidade, um estado ou nação. O novo de Deus vai mexer com o planeta Terra. Por isso, temos visto acontecimentos atingindo não só uma cidade, um estado ou país, mas o que temos visto são coisas acontecendo em todo o mundo, pois o novo de Deus tem que acontecer também em todas as nações. Deus hoje está permitindo que coisas em todo o mundo aconteçam. E Ele está agindo de forma estratégica para alcançar o seu objetivo, que é trazer o novo sobre o seu povo, sobre a sua igreja, aleluia. Mas para o novo de Deus acontecer, tem um princípio básico que tanto no Velho como no Novo Testamento precisa estar estabelecido, e este princípio ficou registrado no texto de Mateus, capítulo 9, verso 17, que lemos: não se põe vinho novos em odres velhos, pois rompem-se os odres e derramam-se os vinhos, os odres se estragam. Por isso se deita vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Queridos, está aqui um princípio estabelecido por Deus em um único versículo. O novo de Deus, o tremendo, o glorioso, o mover sobrenatural de Deus
só pode ser operado se a igreja se tornar um odre novo. Não se põe vinho novo em odres velhos, mas deita-se vinho novo em odres novos. O odre era um recipiente de couro onde o vinho era depositado e ele tinha um tempo de vida. Ele recebia o vinho que ficava ali armazenado, só que com o tempo de uso ele ia rachando, e se deitasse o vinho novo, o vinho seria desperdiçado, e por isso um vinho novo se fazia necessário um odre novo. Jesus, no texto que lemos, diz: não se deita vinho novo em odre velho, senão perdemos o vinho novo. Aqui Jesus está dizendo: o novo vem somente quando o velho sai para dar lugar para o novo. Princípio bíblico: para que o novo de Deus aconteça, quando o velho não serve mais, Deus precisa levantar o novo, e é isso que Deus está fazendo nestes dias, levantando uma nova igreja para receber o vinho novo, o novo de Deus que vem para abalar o nosso tempo, para abalar este mundo. Aleluia! Amados, assim como o extraordinário, o tremendo, o glorioso, o sobrenatural de Deus acontecia lá em Siló, nos tempos dos juízes, que foi o lugar que Deus escolheu para ele, aonde Deus falava, aonde Deus construiu uma obra santa, o lugar do santuário, aonde a presença do Senhor era tremenda, aonde a sua glória ali era presente, um lugar aonde havia manifestações tremendas de Deus. Queridos, foi neste lugar em Siló que Samuel escutou a voz de Deus chamando para ser um profeta. Siló, para aquele tempo, era o novo de Deus, mas neste lugar também a Bíblia relata que o sumo sacerdote deste lugar era Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Agora preste atenção no que eu vou dizer nesta ocasião. Siló era o centro, o novo da manifestação da glória de Deus, mas a Bíblia relata que os filhos do sacerdote começaram a se corromper e ele não agiu como deveria com relação aos seus filhos, permitiu muitas coisas erradas, seus filhos se preocupavam mais com eles mesmo do que com a obra de Deus, e por isso se corromperam e levaram Siló a se corromper. Então Deus olha para Siló, que era chamada de novo, e percebe que aquilo tudo se tornou velho, e Deus não podia mais derramar o vinho novo naquele lugar, pois Siló havia se tornado um odre velho, e Deus, para continuar a derramar o vinho novo, ele precisava de um odre novo. Então o que Deus faz? Tira de cena os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e o próprio sacerdote, e neste momento Deus não permitiu nenhuma descendência na casa do sacerdote, morreram todos, e Deus ainda dá uma sentença para Siló dizendo: e acabou, que na tradução para o português significa: foi-se a glória de Deus, o velho se corrompeu. Então neste momento Deus tira o velho de cena e dá lugar ao novo. Entra em cena nesta hora Davi,
com a sua unção e adoração, e ele tem o desejo de construir um templo. Então Deus olha para o odre novo, ou seja, Deus olha para o templo como um odre novo, aonde Deus poderia derramar o vinho novo, a sua presença de novo, aonde Deus poderia fazer tudo de novo. O tremendo de Deus, o glorioso, poderia ser manifestado naquele lugar. Agora Deus, novamente naquele lugar, poderia manifestar a sua glória de novo. E os relatos bíblicos mostram que no templo houve tanta manifestação da glória que em alguns momentos a glória era tanta que ninguém conseguia ficar em pé, de tão forte que era a presença de Deus naquele lugar. Mas, infelizmente, quem conhece a história sabe que o templo naquela época, sendo reconhecido como a casa do Senhor, a história relata que rapidamente o templo, por causa das pessoas, começa a se corromper de novo. Mais uma vez o coração do povo volta-se à apostasia, o povo volta à frieza espiritual, o povo começa a lidar com as coisas de Deus de forma mecânica e deixa o espiritual e se volta às cerimônias religiosas. Começa no meio do povo uma falta de temor, de respeito àquilo que é santo. O povo não busca mais a santidade, a história se repete. Deus diz: olhei e vi antes um odre novo, mas já se corrompeu de novo e virou novamente um odre velho. Novamente Deus em seu coração diz: não posso mais continuar derramando o vinho novo neste odre que também se tornou velho. Agora, sobre o lugar do templo, não dá mais para eu derramar a minha glória. O vinho novo, Deus olhou e disse: o odre já se estragou com as pessoas que vão ao templo, não dá mais. O tempo de visitação de Deus sobre estas pessoas que iam ao templo também passou. Queridos, isso me faz pensar sobre estes dois relatos da Bíblia, ou seja, de Siló e do templo. Vemos que as pessoas que frequentavam esses lugares eram pessoas religiosas, pessoas que cumpriam os seus rituais religiosos, que falavam coisas certas, conheciam o que era correto, mas não faziam o que era correto. Começaram a fazer a obra de forma relaxada, de qualquer forma, deixaram de buscar a santidade e por isso as pessoas e esses lugares se tornaram e foram reconhecidas por Deus como odres velhos. E, portanto, Deus retirou de sobre eles e destes lugares a glória, a sua presença. Não pôde mais estar presente em suas vidas e nestes lugares. E nos dois casos, não houve por parte das pessoas humilhação, arrependimento. O que mostra os dois relatos é que o coração das pessoas nesses dias, nesses lugares, não estava mais em Deus. Eles cultuavam por obrigação, não era adoração. As suas obras eram mais carnais do que espirituais. Criam em Deus, falavam em Deus, eram considerados homens e mulheres de Deus, mas as suas obras eram carnais. Sabe, a religiosidade era tão grande que todos passaram da linha da oportunidade de um retorno. Por isso se tornaram odres velhos. Queridos,
nem em Siló e nem no templo as pessoas tiveram a sensibilidade de sentir que a glória de Deus estava se afastando. Ninguém soou o alarme do que estava acontecendo. Com certeza Deus deu os seus avisos para o povo naquela época, mas os seus corações estavam endurecidos. Mas Deus não para de querer derramar o vinho novo, de manifestar a sua glória de forma tremenda, de manifestar o novo de Deus, o sobrenatural de Deus sobre o seu povo. Amados, preste atenção no que o Espírito Santo está dizendo à igreja nesses dias. A igreja precisa se tornar um odre novo. Muitos daqueles que fazem parte da igreja hoje têm assumido o controle de suas vidas, não têm vivido na dependência de Deus, sabem o que é correto, até falam do que é correto, mas não testemunham o que é correto com as suas vidas, andam buscando a sua vontade e não a vontade de Deus para as suas vidas, estão mais ligados às coisas da terra do que buscando aquilo que é espiritual. Buscam a Deus só para este mundo, buscam a Deus para serem beneficiados, não têm buscado a glória, não têm buscado viverem em santidade, viverem em espírito e na unção do Espírito, dando frutos do Espírito com as suas vidas. A igreja tem vivido um tempo de números, de quantidade e não de qualidade. E isso diante de Deus está sendo considerado como um odre velho, aonde não se pode mais deitar vinho novo. Mas saiba, a obra de Deus não para, os planos de Deus não vão mudar. Deus não vai comprometer a sua obra e o seu operar nesses tempos. Quando o velho não serve mais, Deus tira e põe o novo. Passou o tempo de Siló, passou o tempo do templo, mas o vinho novo precisava ser derramado. A igreja não pode deixar passar este novo tempo. A igreja precisa desejar ser este odre novo, aleluia. Em Cristo Jesus fomos levantados como a igreja. Ela se iniciou lá em Pentecostes e vem até os nossos dias, mas hoje a igreja precisa ser diferente. A igreja se envelheceu com o tempo, se tornou um odre velho. Deus quer e vai derramar o vinho novo. A igreja precisa aproveitar esta visitação de Deus, pois como dissemos, não é um novo avivamento que vem por um tempo, não. Não há mais tempo, a igreja precisa tomar a atitude de se tornar um odre novo, o mover, o tremendo, o glorioso, a manifestação da glória, o vinho novo será derramado sobre aqueles que se tornarem um odre novo. Deseje isso no seu coração. O Espírito está falando à igreja. Atente para aquilo que o Espírito diz à igreja. A igreja, ela tem com o tempo envelhecido, se acostumado a ser uma igreja, mas com as coisas de Deus não se acostuma. Deus tem sempre algo novo a cada dia, e agora o que Deus tem para a sua igreja é muito mais que um avivamento, é algo tremendo que veio para abalar o mundo, que veio para abalar as nações, que veio através da igreja refletir a glória de Deus neste mundo. Que você possa entender isto. É isso que queremos passar para você nesta noite. E por isso eu gostaria de orar por você, terminando esta nossa conversa de hoje. Gostaria de pedir a Deus que o poder dele, a glória do Senhor,
a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Pai amado, que a sua igreja possa estar atenta ao que o Espírito Santo está dizendo nestes dias, que a sua igreja possa desejar ser o odre novo, pois os seus planos não serão mudados. A igreja precisa entender que não há mais tempo para deixar para depois. O tempo é hoje. O tempo de viver a igreja gloriosa é já. Pai, peço que a sua igreja dos nossos dias possa buscar as coisas espirituais em primeiro lugar. Pai, nos tempos de Silió, nos tempos do templo, não houve um profeta que avisasse para o povo se humilhar, mas nos nossos dias o Espírito Santo está avisando a igreja do Senhor para se humilhar, para jejuar e permitir a operação do Espírito Santo no meio da sua igreja, para que o vinho novo possa ser derramado, a igreja possa participar da glória que certamente haverá de ser derramada sobre os odres novos. Pai, tem misericórdia da sua igreja, dê entendimento, abra o entendimento da sua igreja, dê discernimento a todos, para que todos possam de todo o coração se tornarem um odre novo. Aleluias! Que Deus possa abençoar a tua vida, que o poder desta palavra possa realizar aquilo que Deus quer realizar no meio da sua igreja nesses dias, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.